Então eu preciso saber o que perguntar, como perguntar, e a vida real é um pouco mais diferente. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu faço no PA não é descobrir quem é o paciente leve, porque 80% ele vai ser leve. Eu preciso ver, esse paciente, ele tem algum sinal de gravidade? Esse paciente, ele inspira algum cuidado que se eu não tomar todas as precauções possíveis, ele vai pipocar na minha frente? Ou eu vou liberar ele para casa e ele vai acabar piorando? É isso que eu preciso ver. E qual que é o erro mais comum? O recém-formado, ele acha que é falta de conhecimento, e muitas vezes não é. É falta de estrutura. Muitas vezes ele precisa estruturar a forma dele atender. Ele precisa estruturar como ele vai fazer esse atendimento, como ele vai tocar esse plantão no PA. E eu digo para vocês com experiência, nós, médicos, enrolamos nosso plantão onde não é para enrolar. Nós temos o poder de conseguir pegar um plantão que era para ser, entre aspas, tranquilo, que é o que eu digo tranquilo. Eu consigo fazer uma boa anamnese, consigo fazer um exame físico com qualidade, solicito exames necessários na hora que tem que solicitar, que é para a grande minoria, e eu consigo pegar esse plantão que na teoria era para rodar redondo, e o que eu faço com esse plantão? Peço exame para todo mundo, medico todo mundo que não precisa, porque é o famoso protocolo Kyoto. 5 horas da tarde, meu plantão acaba às 19, o que eu vou fazer? Pedir exame para todo mundo, porque o Kyoto resolvo. E o que nós estamos fazendo com isso? Amanhã eu sou o outro, né? Então, se a gente não entender que a gente tem que dar fluidez ao plantão, amanhã eu sou o outro. E vão fazer exatamente a mesma coisa comigo. E o que vai acontecer? Nós temos, lembra que no comecinho da aula a gente falou? Mais médicos, cada vez mais difícil entrar no mercado de trabalho, cada vez mais complexo de se manter no mercado de trabalho. E aí o que nós vamos começar? Eu vou preferir a Débora, porque a Débora, ela pede menos exames, o tempo de atendimento dela é mais rápido. Não gosto da Débora, mas ela resolve minha vida. O Rafael? Não, o Rafael pede exame para todo mundo. João, você está falando então que a gente não deve pedir exame? Não, em nenhum momento eu falei isso. A gente tem que pedir exame para quem precisa. A gente tem que pedir o exame mais assertivo para aquele paciente que realmente precisa. E o 42? Vocês sabem o que é o 42? Vocês têm medo desse número? Não? Então tá bom. 42% dos erros médicos acontece porque a gente não reconhece a gravidade. Porque eu não vejo que aquele paciente inspirava algum cuidado. Eu não consigo avaliar que aquele paciente, por exemplo, ele tinha só o tempo de enchimento capilar prolongado. Ou aquele idoso que estava com gastroenterite, ele estava só oligúrico. Que ele me falou, a família me falou, ele não urinou na fralda hoje. E a gente deixa passar batido. E eu não vejo que esse paciente já tem um sinal indireto de choque. E o que eu faço? Pego um paciente que é de curva, jogo ele na reta. João, o que você está falando de curva e reta? Você está maluco? Já já vocês vão entender. E o que um coordenador, e aqui eu, modéstia à parte, consigo falar com vocês com um pouco de propriedade, né, já são 6 anos coordenando porta, já coordenei pré-hospitalar, já coordenei pré-hospitalar fixo e móvel, então eu sei o que a gente procura. O coordenador tem que ser um paizão. Concordo. O coordenador tem que ser aquele cara que abraça a equipe. Concordo. Só que, ao mesmo tempo, ele precisa ser um cara que avalia algumas coisas. E o que eu não quero? Eu não quero ver aquele médico que é conflituoso, aquele médico que o tempo inteiro ele está brigando com a equipe, o tempo inteiro ele está discutindo. Isso eu não quero ver como coordenador. Eu não quero ver aquele médico que eu sei que está enrolando, aquele médico que ele atende 6 pacientes por plantão de 6 horas. Eu tenho uma fila gigante, eu tenho 2 médicos, eu tenho um médico atendendo num ritmo que o próprio CFM fala. Então, isso a gente é responsável pelo CFM. O CFM fala que no atendimento de baixa complexidade, eu tenho que atender de 3 a 4 pacientes por hora. Ou seja, é uma conta fácil. Eu tenho um plantão de 6 horas, de 18 a 24 pacientes, é um número completamente plausível de acontecer. Só que aí abriu 30 fichas naquele plantão de 6 horas, eu tenho 2 médicos e eu tenho uma fila. A hora que eu vou ver, um dos colegas atendeu 20 e o outro atendeu 4, 5 em 6 horas. E aí, você acha que ele está sendo um bom profissional? Ele pode ser o melhor, ele pode estar fazendo a anamnese biopsicossocial melhor possível. É ali que ele tem que estar? Não. Ali ele tem que resolver o agravo agudo do paciente. Ele tem que resolver o que fez o paciente procurar o atendimento. E a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter em mente que muitas das vezes no atendimento de baixa complexidade, no PA,
Eu preciso resolver o que fez o paciente procurar o atendimento. E a gente não faz isso. Até a gente tenta resolver toda a vida do paciente e acaba não resolvendo o que fez ele procurar. Certo? Ah, João, então você está falando que a gente tem que ser um mau médico, a gente não tem que olhar o paciente como um todo. Não é isso. A gente precisa olhar o paciente como um todo. Porém, a gente tem que ter na nossa cabeça que no pronto atendimento, para eu ter fluidez, eu preciso saber o que eu preciso tomar cuidado, ter um pouco mais de cautela e aquele que eu preciso liberar rápido. E o liberar rápido não é deixar de atender com qualidade, não é deixar de ser humanizado, não é pular etapa. Eu preciso estruturar meu atendimento para que esse paciente seja atendido da melhor forma.